Tem indo que vem, preto velho que vem, que acha que ele está realizando. O problema é dele. Agora, o que está sendo realizado por Deus através dele é um trabalho de peritologia. É Deus que está realizando. E isso vale para encarnado e para desencarnado. Você pode achar que você está fazendo o trabalho, mas quem está fazendo é Deus. Claro que é prova. A mediunidade é prova. A mediunidade é matéria, não é espírito. Claro, vai passar a vida inteira, vai sair, vai dizer, vai ter um colar de anjo me espelando do outro lado. Aí acorda do outro lado e tem 2 capetinhas dizendo assim para ele: chupeza! Você não foi tão santo quanto achava que ela não, viu? Tem uma história que está no livro do Cico, muito interessante. Diz que o moço que era dono de um centro grande, que fazia muita caridade, contou um amigo, disse: eu estou preocupado. Ontem eu sonhei que eu tinha morrido e ceguei lá no Shell. E quando eu fui entrando, o São Pedro disse: espera aí, você não vai entrar não. Como assim? Quando crianças a ela era coloinha de gueza. Mas você ficava amassado olhando a mulher que estava com as pernas abertas durante a missa. Mas depois eu cresci dentro do catolicismo, fiz parte daqueles orientadores, ajudadores. Mas cada vez que eu orientava, você estava buscando a idolatria a você, não a Deus. Mas depois eu fui no centro espírita, comecei como médium, fiz muito trabalho de mediunidade. Mas cada vez que você fazia um trabalho de mediunidade, você estava preocupado com o jogo do seu time, você estava preocupado com o seu trabalho no outro dia. Mas depois eu tive meu centro, aonde você estava preocupado em se firmar como mentor da caixa. Aí ele disse assim: você sabe que o espírito está carrajão, eu preciso mudar. Morreu naquela noite. Não deu tempo de mudar. E foi recebido assim. É isso. A mediunidade é prova. O trabalho mediúnico é prova. Para ver se você trabalha mediunicamente fundamentado no egoísmo. Eu estou fazendo. Essa história de que mediunidade é um dom de Deus para você auxiliar o outro, isso é história. É mais uma prova. Então é preciso muita atenção ao se fazer um trabalho mediúnico. Mas não atenção no que está fazendo. Na realização do trabalho. Porque a realização do trabalho é Deus que faz. Mas na forma como você está participando daquele trabalho. Com que intencionalidade você está participando? Real. Não é ilusão de ego, não. É aqui no coração. Seu coração está ligado ao trabalho ou está ligado a Deus? Seu coração está ligado ao fazer ou ligado ao servir? Essa tem que ser a preocupação de qualquer casa, de qualquer médium. Porque a casa espírita, ou a igreja, ou o ipacho espiritualista, como chamam muito hoje, é instrumento de prova sua. E durante a sua prova, outros são auxiliados. Olha a inversão de valores.
Hoje vocês acham que as casas espíritas são ponto de apoio para espíritos externos. Ilusão. São suas povas. Antes de servir ao próximo, serve a você. Chico Xavier tem uma frase que ele diz assim: o primeiro destinatário de qualquer psicografia é quem escreveu. Porque aquela psicografia só passou por você porque você precisava ouvir alguma coisa. Senão ia ser outro médico que ia trazer. Nós precisamos entender que Deus, vou usar um termo de vocês, une o útil ao agradável. Que ele não dá ponto sem nó. Pingo sem nó, eu nunca achei esse guitarra. E existe um ensinamento budista, cadê o Gano? Existe um ensinamento budista que vocês esquecem, chamado interdependência. Tudo no universo é interdependente. A casa espírita não está lá, o médium não está lá para servir só o próximo, mas o próximo está lá para servi-lo. E o médium chega no alto da sua onipotência, assando-se o máximo, e pede a iniciação da sua prova. É isso que nós precisamos entender. E é isso que precisa ser realizado. Hoje aqui está extremamente interessante. 1, 2, 3 casas espíritas. Porque tem na Goaba também tem uma caixa. E eu acabei de chamar ela aqui no canto e dar umas orientações para a caixa. Não estou falando, e isso eu deixei bem claro ontem, eu não estou falando para doentes, estou falando para um curso de formação de espiritólogo. E eu não poderia encerrar esse curso sem falar isso. Não adianta você achar-se o doutor que vai curar. O médium que vai resolver o problema do outro. A primeira coisa que você precisa compreender é que o fato daquela casa existir e o fato de você ir lá é prova para você. Não, não é o chamado, não. É a tentação para ver se você vai se assar o gostojão que você resolve, que você faz. E aí, quando isso se entanha na casa, sabe o que acontece? A casa só fica cuidando dos próprios médios, não tem mais assistência. Vocês não se bastam? Resolvam vocês. Deus não encaminha mais ninguém para lá. Aí um dia a casa fecha. Por quê? Porque os médios não aproveitaram a oportunidade. E os espíritos que precisam? Pode deixar, Deus tem lugar para mandar eles. E se não tiver, Deus faz. Não precisa de casa espírita nem de médium para Deus fazer. Por isso eu ontem bati muito. Eu sou instrumento de Deus. Não é. Você, quando está realizando o trabalho mediúnico, não é instrumento de Deus para o outro. Você está vivendo a sua prova. Que Deus faz. Não precisa de instrumentos para fazer. É onipotente. Ele não precisa de ninguém para fazer. Ele faz. Agora, ele cria a ilusão de você estar fazendo, para ao mesmo tempo que ele está fazendo no outro, lhe dar a sua prova. E isso precisa estar muito claro naquele que vai querer auxiliar o outro.
seja na apometria, seja no pacho, seja na epiritologia, no nome que você quiser dar. Seja até fazendo sopa. Fazer sopa não é dar comida para criança. É uma oportunidade de pó para você. A gente tem que ter uma estratégia no trabalho. Se você tiver prazer, você teve. Mas você respondeu egoisticamente a sua prova. Tem que ter a felicidade de estar com Deus. Tanto no trabalho como na sua casa, como no seu trabalho. Ela está falando assim, tanto no trabalho mediúnico, quanto está na sua casa, quanto no trabalho normal, e aí a Zoa aqui que complementa, quanto fazer cocô, quanto fazer sexo, é tudo a mesma coisa. É legítimo no material. Então não há atos importantes e atos não importantes. Todo ato é uma prova, e todas as provas são iguais. Eu meto logo o cocô no meio. Que você acabou de dizer, chama-se equanimidade. Igualdade de emoções em tudo. Fazer um trabalho espiritual não é mais importante para eu do que fazer xixi. Porque se for, você não é equânime. E com isso nós acaba com uma outra coisa. A mistificação, a santidade, o respeito. No centro espírita tem que se falar bacinho. Mas com um estranho no meio da rua eu berro à vontade. Porque lá não é um lugar santo. Não é assim? Olha, o espírito que cobra essa santidade é o instrumento de prova para você. O espírito que diz, eu sou, na Goaba, a maioria são pessoas de idade. E são pessoas do interior, com muito mais respeito, né, do que cidade grande. Você sabe disso. E acostumada com a Umbanda. Na primeira vez que eu fui lá, alguns chegavam para mim e diziam assim, porque vós, eu dizia, você não sabe nem falar português, fala direito. Não fica com essas frescuras, porque isso é só frescura. Esse respeito é uma frescura, porque o mesmo respeito que você quer ter para eu, você tem que ter com o seu filho, com o seu marido e com o seu inimigo. Nós precisamos de falar com isso, de tratar espírito como santo. Não é. De tratar trabalho espiritual como uma coisa... não é. É mais um acontecimento da vida. E como eu disse ontem, o que é a morte? A morte é um acontecimento da vida. E tudo na vida é um acontecimento. E todos os acontecimentos têm o mesmo valor. Provas. Ou missões. E se nós não trata desse jeito, nós está perdendo oportunidades de elevação para nós. É isso que eu queria matar hoje. Porque este trabalho da epiritologia, inicialmente, pode dar ao espírito. A doutora Chabe disse que viveu isso também na psicologia. A ilusão do poder. Tu vê além
do que está na frente, a pessoa acha que por descobrir o que está por dentro, ela é poderosa. Na psicologia, a doutora Chebe diz que quando você começa a estudar, você começa a ver nos outros os problemas que o outro nem sabe que tem. Isso engrandece alguns. E isso acontece com o espiritólogo. Sabe, você olha para a pessoa e diz, que boba que você é. Você está assando tudo isso e tudo isso é outra coisa. Eu sei. Então a humildade de saber que a realização do trabalho espiritológico não é seu. Ou seja, que você não sabe, mas Deus lhe dá uma compreensão como parte de um teatro, é fundamental para o trabalho espiritológico. O Godoji, quando nós se conheceu, ele dizia assim, eu faço. Não, porque se precisar eu tenho minhas velas, eu faço a mandala. E nós foi trabalhando, ele hoje já entendeu que não é bem assim. Já tentou fazer algumas e a vela acabou queimando ele. Porque este é outro detalhe do trabalho espiritual e entre eles a apometia. O xinticho gostosão. O assaque pode realizar. Eu posso fazer uma desobsessão. Quanta ilusão, hein? Eu posso abrir a frequência. E Deus assiste? Então este seria, vamos dizer assim, o primeiro pensamento do trabalho da apometia. Saiba que todo este trabalho, apesar de nós ter ontem, vamos dizer assim, estudado, sistematizado, colocado como metodologia, nada disso vale se Deus não lhe der. E se isso valer, foi porque Deus deu. Não foi você que fez. Então, o trabalho mediúnico é uma grande prova de humildade. Não quer porque gostosão você saiu. Mas é um modelo gostosão que eu não gosto. Ah, tá certo, já meio louco. Não. Tem abrir o cardíaco, você tem aquele todo amor e tomar um abraço gostoso, mas... Tem coisa mais gostosa que isso. Mas esse modelo gostosão, que você achar o gostosão pelo Gostoso. Tá é certo. melhor do que o seu gostosão, que eu acho. Sim, Carlos, vai se espiritualizando. Um dia você vai assar isso tão normal que não vai ser nem mais gostoso. Vai ser normal. Aí você está começando a cegar. Porque hoje você ainda vibra ao fazer isso. Quando você cegar a normalidade, você vai ser apático. Vai fazer isso sem vibração. Mas é caminho. Não é realização. Mas é um caminho. O antes se assaltou do poderoso em fazer e realizar. E hoje se assim vibrar por ser um transmissor de amor, já é um caminho. Ficou claro isso? Essa questão da necessidade da humildade para fazer qualquer trabalho espiritual. Da necessidade da compreensão que Deus realiza e o médium não está nem sendo instrumento, mas está vivendo sua prova. Sua oportunidade de manter-se humilde. Então, agora no caso da tendência, a pessoa que não abriu a frequência lá para a sua matéria. Mas ela não sabe relacionar aquilo que ela está vendo com a pessoa. Não é que ela não sabe. Deus não deu. Não está na hora de trabalhar. Aí fala o que está vendo, fala. Fala. O que você falar, você vai falar. Não tem jeito. Isso não pode se orientar em ato.
O que importa é você estar ligado em Deus. Se a palavra sair, saiu. Se um caso você achar que deve falar, fale. Se outro caso você achar que não deve falar, não fale. Se falar ou se não falar. Estou começando a perceber uma outra coisa. Eu estou conversando com a sua esposa. Estou percebendo que não sou eu que estou falando, mas alguém está atrás de mim me falando que eu tenho que falar. Coisa que eu não percebi antes, eu achava que era eu me falando. Mas na conversa, eu estou percebendo que tem alguém me falando. Até os mentores fofocaram antes, e agora o meu está pondo as palavras na minha boca para me falar para você. É uma impressão que eu tenho no meio de uma conversa. Se eu não me engano, na pergunta 515, não sei se é este o número, diz assim: os espíritos têm influência nos nossos acontecimentos da vida? E aí a resposta do Espírito da Verdade é: muito mais do que vocês pensam, porque normalmente é eles que lhe fazem fazer. Não, essa é a outra, anterior. É. É isso. O que você fala não é o que você fala. É o que alguém disse para você falar. Começando a perceber Isso. Para quem percebia, eu achava que era ele que falava. Sim. Eu estou percebendo que tem alguém atrás falando. Mas não é nessa hora, gordo. Não é na hora de você ajudar o outro. Não, mas não É quando você começa a cantar sua mulher para dormir junto. É outro espírito que está falando. Porque no momento é. Você não está fazendo. É isso que eu quero que vocês entendam, para nós parar de mistificar o trabalho espiritual. Neste momento tem um espírito me falando, mas no momento em que você está fazendo cocô também tem um espírito lhe falando. Essa é uma hora que eu medito. É hora de meditação, é essa. Perdeu a hora. Então, shape. Vai ser o espírito que vai dizer se você vai falar ou não. Não é você? Então relaxa, deixa pra lá. Se você falar, falou. Se não falar, não falou. E falou, falou. E o que falar, falou. Não existe certo nem errado. Nosso ego faz Chopeba! nosso ego Não é de culpa, muda. Sim, claro. O ego vai estar incitando a você se ver como realizador. vai passar isso na cabeça. Claro que vai. Perfeito. E aí você, como senhor da mente, e voltamos lá no início. Ele não se culpa. Vai ser natural do ego. Claro. E aí você, como senhor da mente, tem que dizer, não sei, ego. Sei, sou eu que estou fazendo. Parece que sou eu. Mas eu não sei. Ficou claro isso? Tá. Ô, maravilha! A hora que você pegar isso, você vai dar graças a Deus. Só sei que nada achei. Vejo, olho, mas não vejo, escuto, mas não ouço, falo, mas não sei o que eu digo. Três macaquinhos bonitos. Na hora que você cegar isso, olho, mas não sei o que vejo. Escuto, mas não sei o que ouço. Falo, mas não sei o que digo. Aí você dá o cachorro ele já chão. Tá certo, eu tô longe daí. O dia que acontecer, aconteceu. Porque também raciocínio e não sei o que é raciocínio.
Quem tá falando para eu agora que não vai acontecer tão rápido? O ego. E você tem que dizer, não sei, ego. Se acontecer, aconteceu. Eu não vou me preocupar com isso. Eu não vou acreditar que você que está longe, nem vou afirmar que está perto. A hora que acontecer, aconteceu. Não é mudar o raciocínio. Não é que não está no caminho. Está no caminho. Mas está no caminho para uma mudança. Não estava errada. Está na hora do despertar. É diferente. Você quer mudar a caixa. Não é mudar a caixa. É de continuar dentro do mesmo caminho, sendo que este caminho agora contempla outras coisas. Compreendeu agora? Na verdade, lá é aquilo que eu lhe falei. Precisa abrir as portas daquela caixa. Porque vocês se fecharam numa ostra. Só isso. Porque tiveram problemas com excesso de gente, aí aconteceu tudo aquilo que nós sabemos. E aí vocês preferiram se fechar para não ocorrer tudo isso de novo. Mas isso está errado? Não. É o caminhar ao qual vocês foram chamados naquele momento. Olha, vocês vão passar por um momento de transição. Foi a transição até agora. Okay? Só para explicar que isso até vale muito, porque isso acontece em muitos lugares, que a casa lá da Goaba era grande e tinha 100, 200 pessoas, né, isso, de cada trabalho, e aí aconteceu um problema lá, e de repente o medo foi fechando pessoa, hoje eles abrem e vão os mesmos chicatos 5 todo dia, e os mesmos catos 5 falam as mesmas coisas sem prestar atenção no que está falando, e vai todo mundo embora e diz, cumpri minha obrigação. Que é a mesma coisa que acontece em toda casa espírita, como eu acabei de dizer. Se o médium acha que autorrealiza, Deus vai tirando a audiência, e aí vai ficando o médium cuidando do outro médium, e cada um achando que está autorrealizando e dizendo que o outro não sabe realizar, até que um dia cada festa. Isso é destino de cantor da caixa, que não serve mais como instrumento de pau para alguns médios. Tá certo? Mas tem mais um detalhe que eu preciso falar agora. Se não tiver pergunta. Tiago, tem mais alguma pergunta? Então, no caso da casa, tem que ter uma organização. Tem. Não se perde. E cada um pedaço. Ficinha, listinha. Mas olha, se a casa, e casa espírita é isso, é um ponto de socorro. Quer dizer que se chegar alguém todo arrebentado, você diz, não, você não tem número, não posso lhe atender, morre aí. Não, a casa espírita tem uma organização só. Deus organiza você. Ah, chegou alguém que não estava marcado? Não atender. Cara, depois de abaixo, tinha uma comunidade da casa lá, você pegou todas as orientações mais pesadas, para passar do dia que ele não está aqui, né? Não tem problema, depois você leva isso aqui e dá para ir. Aí vai ser como se ele tivesse. Não peguei para deixar. Ele não veio no dia que era. Diferente. Não, eu já disse, seu pai tem que chegar e falar isso para ele. O eixo velho, cuecado, por não querer mexer com os outros, por não querer mexer com, sabe, com ele, não, pô, é meu amigo, que agora a filha tem que fazer. Um dia tem que ser feito, não adianta. E isso não é um desacato, chamou. A doutora sabe bem disso como doutora. Na hora que alguém está estéril, tem que ser uma bufetada. Senão não adianta se falar.
Então, às vezes, o sacudir é muito mais amoroso do que simplesmente passar a cabeça e dizer, dane-se. Problema físico lá. E deixa o plano estar aberto, tem conta, receber alguém, então. Você tá na casa dele. Moço, aqui é a casa destes. Nunca deu problema. Já teve pessoas, não nesta casa, mas na outra casa que eles moravam, porque a filha nunca reparou isso, mas todo lugar que ela for morar, aonde eu faço o trabalho, tem uma entrada do lado. Não precisa passar por dentro da casa. E lá no outro lugar que foi a festa da Nossa Senhora, tinha uma pessoa que precisava de doença, de tratamento, de fazer meditação. Sabe o que nós falou para a filha? Dá a chave para ele. Quando ele quiser, ele entra sozinho. E fez, ele entrava, saía, fazia meditação e ia embora. Não põe problema onde não tem. O problema é se ele achar que é a casa dele, aí vai ser problema para ele, não para a casa. Mas depois você dá tudo isso aqui para ele, gravadinho, diz, esse é o último dia. Ouve você aí no seu cantinho. Medidas, vereador, Eu estou aqui. Não lá. Lá eu não posso conversar, não posso falar. Não aqui, vem aqui. Ó, isso aqui tá. Nós vamos dizer assim, acreditamos aqui, e quem ajuda nos aqui, vamos todo mundo lá, deixa os médicos de lá, a diretoria, como eu já reuni uma vez lá, vem pra cá, conversa, não tem problema não. Ou na sua casa, só não posso lá dentro, em respeito à espiritualidade da casa. Meu trabalho. A mesma coisa eu acabei de dizer para ela da Goaba. Meu trabalho dentro da casa espírita acabou. Se ela precisar de eu vou para a casa da tia dela, vou para a casa dela. Agora, lá dentro do centro eu não posso. Porque antes de eu entrar, olha, deixa eu explicar isso aí rapidinho. Nós só vai quando é convidado. Por eles, não por vocês. Depois é criado na materialidade condições que você acha que foi vocês que convidaram eu. Mas não é isso. E na hora que isso o pai dela viu no primeiro dia, na hora que nós entra, você já viu o que faz num edifício quando vai fazer obra? Qual é a primeira coisa que faz? Tapume. Você lembra que seu pai viu no primeiro dia o tapume para vocês olhar para cima? Coloca tapume para que a espiritualidade não veja o que está sendo feito. Que ela recebe lá em cima, não aqui. E não é de eu, é deles. Os grandão. Eu sou pé de chinelo. E aí nós trabalha. Na hora que a obra está pronta, e aí o trabalhador não pode mais entrar porque é pobre não pode entrar e pede o bonito. E na verdade não construiu, reformou. Então eu não posso mais, em respeito, lá dentro falar essas coisas. Mas aqui eu posso. Eles estão lá. Gozando do prédio. Bonito. Mas eu acho que é uma coisa que você puder dar mais um toque. Tá? É que cada um de nós tá, é um portal. Você trabalha com todo. Você é um portal, você é uma conexão. Sim, cada um é uma conexão. Tá dentro do trabalho. Eu faço uma imagem, vamos dizer assim, que eu acho que fica bem caro. Que vocês aqui têm, aqui na Piracicaba, no São Paulo, no São Carlos, vocês têm um canal de televisão. É certo?
Ali é um, aqui é outro, lá é outro. Só que nenhum dos 3 canais fazem programas. Existe uma sede que faz o programa. Essa sede manda onda por uma antena que capta e transmite. Não é assim? No universo é assim. Deus faz as coisas, mas ele não faz. Ele manda para antenas que transmitem. Essa é a ideia do portal. Cada um é uma antena e transmissora de Deus. Então, chega lá, o Olissá não sei o quê. Ele é uma antena que está pegando e jogando. Se ele acha que ele está produzindo, problema dele. Mas ele é antena. Todo médium é isso. E todo espírito que está orientando o médium é isso. E todo espírito que está orientando o espírito que está orientando o médium é isso. E todo espírito que está orientando o espírito que está orientando o espírito que está orientando o médium é isso. É tudo antena. Porque a fonte geradora é Deus. De tudo. Eu acho que isso é importante. E mais importante, antena e transmissora, que não tem a menor capacidade de interferir no que retransmite. Só capta e isola. Ele não tem como embaralhar a imagem. Então o médium acha que está fazendo, mas ele está simplesmente retransmitindo o que Deus, através de Cristo, através desse espírito, através do outro, através do outro, através do outro, através do outro, está realizando. Chega na mesma qualidade que você. Mesma qualidade de som, imagem, nada, sem perturbar nada, sem alterar uma vírgula. Da lei não se tira um ponto nem uma vírgula. É isso que você quis dizer com o portal. É que o portal também tem a ideia de ser uma porta que se abre. Você não é nada. Você não é porta para se abrir, você não é lugar para alguém passar através de você. Você é uma antena que capta os olhos. Vai dar uma passagem para o espírito, vai dar uma passagem. Passar essa informação depois. Você fala, pô, agora vai dar passagem para o espírito. Isso aí Tem no chão, o espírito Tudo é não incorpora. Eu não estou aqui dentro, eu estou aqui. isso tudo é sempre a passagem. Sempre. E se não incorporar, vai dar passagem do mesmo jeito. Se tiver que passar. Agora, se não tiver que passar, vai incorporar e não vai. Beleza. Ok? Então, agora, o último detalhe da apometria. Da hipilitologia. Ih, hoje tô ruim, tô velho. É que eu tô girando na Alemanha querendo ver os outros. Eu também. A hipilitologia serve para alterar verdades e realidades, espiritualizando-as do espírito. Não é isso? Não é isso? O que é reforma íntima? Não! O que é reforma íntima? Alterações de verdade e realidade espiritualizando-as. Reforma do seu íntimo. Seu íntimo são verdades e realidades. Reforma é você mudar suas verdades e realidades para mais universais. Então você quer fazer sua reforma íntima? Você tem que fazer o trabalho espirituoso com você. Estou dizendo isso porque até agora nós trabalhamos a espiritologia como instrumento para o outro. Mas a espiritologia é um instrumento para você se autoconhecer e se reformar. Você está com um problema sério na sua vida. Aplique em você a espiritologia.
para reconhecer a raiz, e o tronco e os galhos que criaram o problema. Não é só para médiums, não é só para curar os outros, mas é para o médico circular. É por isso que eu estou dizendo desde ontem que isso é praticamente a chave para fechar tudo que eu falei. Porque o que eu ensinei sobre reforma íntima foi ensinar em espiritologia. Porque a aplicação... Olha, deixa eu dizer uma coisa. Vocês viram ontem, nós ontem estudou, por exemplo, o caso de uma pessoa que a mãe não aceita ela como homossexual. A Eloy, não foi isso que você me passou? Essa pessoa, para buscar a reforma íntima, vai querer trabalhar em si a homossexualidade. Concorda? Sem falar em espiritologia. E nós outros, quando fomos fazer a árvore, descobrimos que o problema não tem nada a ver com homossexualidade. Mas que a essência que precisa ser trabalhada é o sentir-se discriminado. Então, se essa pessoa aplicasse nela mesmo, descobriria isso e teria o que trabalhar. Promovendo a real reforma íntima. Mantendo-se homossexual feliz. Mesmo com o ego dizendo que ela é discriminada. Então a espiritologia é muito mais do que um instrumento para realização do trabalho mediúnico, mas é o instrumento para a realização máxima do espírito, que é a reforma íntima. Quando você ajuda o outro, você está auxiliando na reforma íntima, mas você tem que usar para você também. E quando você utiliza no seu problema, o problema acaba. Porque o que é o problema para você? É quando a realidade que você vive não está de acordo com o seu desejo. E quando através da espiritologia você destrói os desejos, sobrou o quê? O bem, não bom. Sobrou o bem. E aí você vai viver pela vida assim. Quem tem problema? Eu? Eu não. E o moço do São Carlos falou uma coisa interessante. Perguntaram pro Gando, não este, o outro, o Chanto, não, o capeta. Perguntaram pro Gando assim, na hora da morte, se ele tinha alguém a perdoar. Ele disse não, porque eu nunca fui ofendido. Trabalho não é de perdão, é de destruir a ofensa. O trabalho não é de amar, é de destruir o desamor. O trabalho não é de ser feliz, é destruir o sofrimento. E é isso que a espiritologia faz. Em resumo, quando você fala que utiliza de um sistema metodizado, né, essa é a palavra dele, hoje ele não está aqui para perguntar, de construção de novas verdades e novas realidades que sejam mais espiritualizadas, o que você alcança é a felicidade que Deus tem prometido. Quando você alcança, você sai do dualismo do prazer e da dor. E olha, que a doutora me desculpe, mas
psiquiatria e a psicologia prometeram isso há muitos anos atrás, a felicidade restrita, não conseguiu dar. Porque quer viver, doutor? Eu pedi para você escrever ontem. Você até fez rachinho. E a psiquiatria, a psicologia querem construir vida. A felicidade que Deus promete só vai existir quando você chegar à grande conclusão. A mais importante conclusão que você precisa chegar para elevar-se espiritualmente. Alguém saberia me dizer? Tão simples. Não. São 6 palavrinhas. Conclusão. Para ser feliz. Meu reino não é deste mundo. Enquanto o seu reino for deste mundo, a felicidade que Deus tem prometido não está aqui. Não está aqui fisicamente, não está nos elementos da vida material. É isso. Só quando você compreender que isso aqui não é nada para você, que a vida, as relações da vida, os objetos da vida, a cultura da vida, foi outra briga que eu tive com o Gordo Gandhi, quando eu disse para ele, destrói a sua prateleira cheia de livros, não é seu, não serve para você. Você não vai conseguir viver a felicidade do outro mundo. E este é o ponto fundamental da espiritologia. Meu reino não é deste mundo. Porque quem quiser aplicar a si qualquer trabalho de busca de felicidade, iludindo-se de que este é o seu mundo, só vai encontrar o que é deste mundo, que é da terra. Pagelidou. A dualidade, a vicissitude, a alternância entre o pagelidou. E aí não vai alcançar a felicidade real nunca. No livro do Espírito está escrito assim: Deus dá a cada um trabalho, uma missão, para que ele possa desincumbir-se dela e viver a felicidade que Deus tem prometido a cada um de seus filhos. A missão, o trabalho que Deus deu a cada um de vocês para desincumbir-se é a sua vida. O encontro do que você acha com ilusão de ação. Que isso é a sua vida. É aquilo que você raciocina a partir de uma percepção. Se você desincumbir-se desse trabalho, como está lá, vivendo ou ligado a Deus, sem ranger de dentes, você consegue a felicidade que Deus tem prometido. Se não, daqui a pouco tem outra chance.
enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.